Beleza. Ui. Cid. Começou. Tá. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, tá? A Lei de Violência Doméstica e Familiar. Teve agora uma mudança na lei, teve o acréscimo da violência psicológica, tá? Na Lei Maria da Penha. Foi reconhecido a violência doméstica psicológica como um novo tipo penal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo penal, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, e antes de eu apresentar as minhas ilustres convidadas, eu quero falar para vocês que nós, como advogados, o nosso papel como advogado é defender a correta aplicação da lei, tá? Então, em muitos casos, estamos a favor do suposto réu. Por que eu falo suposto réu? Porque, infelizmente, ainda existem algumas mulheres que se valem da Lei Maria da Penha para prejudicar o seu companheiro. Ou seja, algumas mulheres buscam a Casa da Mulher Brasileira com falsas denúncias, seja porque não aceitam o fim do relacionamento, sejam porque querem fazer uma chantagem patrimonial, sejam porque querem que aquele companheiro fique somente com ela, ou então não querem ele, mas também não querem que ele tenha uma vida plena e feliz, querem afastá-lo do filho, uma série de situações. E isso não pode acontecer. Então, por isso que nós, advogadas, lutamos muito para que a lei seja cumprida e seja cumprida a quem doer. Seja contra a vítima que está mentindo, que está falseando com a verdade, isso atrapalha imensamente os casos verdadeiros, porque enquanto uma viatura se desloca para atender uma falsa ocorrência, ela deixa de atender uma ocorrência verdadeira. E isso pode, infelizmente, acarretar a morte de uma vítima. Nas próximas semanas, a gente vai trazer aqui uma advogada também para falar especialmente sobre o caso das denunciações caluniosas, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre a violência psicológica na Lei Maria da Penha. Temos a doutora Nayara Germano conosco e a doutora Jéssica Vescovini, tá? Então, vamos lá, pessoal. Doutoras, bem-vindas. Boa noite, obrigada. Boa noite. Então, vamos lá, doutoras. O que vocês acham dessa nova alteração que trouxe? Porque a gente sabe, né, que a violência doméstica, ela nunca começa diretamente com o soco, ela começa aos poucos. Ela tem início, normalmente, quando aquele príncipe encantado se desencanta, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que acontece isso. Quando aquele homem, ele começa, aos poucos, a afastar a mulher dos seus amigos, quando ele começa a tê-la mais próximo de si. E a violência psicológica, ela tem papel fundamental para que a violência acabe indo para a física. Vamos lá, doutora Jéssica, o que você acha dessa nova alteração? Então, eu acredito que seja um passo gigantesco na aplicação da lei, porque o dano psicológico ele já vinha previsto na Lei Maria da Penha, né, desde que ela foi criada. E, inclusive, é um dos 5 tipos dos quais a gente tratou na última live. Acontece que, na hora da gente colocar essa lei em ação, da gente exigir esse reconhecimento do dano psicológico, era muito complicado. Porque ou tinha que acabar caindo na ameaça, numa injúria, numa difamação ali, numa calúnia eventual. E hoje não, hoje a gente tem a figura do dano psicológico. Porque o que acontecia? Na hora de aplicar esse dano psicológico, se não encaixasse em nenhuma daqueles verbetezinhos que a gente sabe que tem que encaixar, acabava que esse crime não era punido. O dano psicológico acabava passando batido e não era punido, né? E, para mim, foi uma inovação fantástica. Cada vez mais, eu acredito que caminhamos assim, para um futuro próspero dentro da aplicação da lei, que fácil é a gente promulgar leis, fazer, né, vigentes, mas aplicá-las é esse pulo a mais que foi dado nessa inovação aí de 2021. Sim, veja que antigamente realmente a gente não tinha a figura da humilhação, da manipulação.
do isolamento da vítima. Hoje em dia, com essa inclusão desse dano psicológico, a gente pode plenamente, quando um homem humilhar a sua vítima, a sua esposa, que eu falo homem porque a Lei Maria da Penha ela é muito específica no tipo que ela fala mulher, né? E também mais para frente a gente vai tratar das questões homoafetivas, como que funciona a aplicabilidade da lei nesses casos. Mas hoje vamos focar na figura da mulher. Então, o homem, quando ele humilha a mulher, ele humilha com xingamentos. Ele fala que ela é pelo agressor, né? Aqui agressor a gente fica intergêneros ali, né? Ela não presta para mais nada para ele. Quando ele fala que ele começa a humilhá-la, ele vai minando toda a sua autoestima a ponto de que a violência física se torne muito mais fácil para ele, porque quando uma mulher ela tem uma boa autoestima, ela é segura de si, ela não permite que muitas vezes a violência chegue nesses termos, porque ela vira para ele e fala: não, tô indo na delegacia agora, tchau para você. A partir do momento que elimina tudo que existe dentro dela, ele acaba fica muito mais fácil com que a violência se torne física. Muitas vezes a gente pensa assim: meu Deus, como que a pessoa permite que o outro faça isso? É que não é que ela permite que o outro faça isso, foram anos, né? A coisa não começou de um dia para o outro, e sim, foram anos de violência, foram anos de humilhações, foram anos que ele não permitiu que ela estudasse, de isolamento, não vai visitar os seus parentes, não vai visitar a sua família, ficou numa vigilância constante, não vai usar esse tipo de roupa porque eu não quero, não é o tipo de roupa que uma mulher casada use, começa a perseguir, começa a insultar, falar: olha, você não presta para nada, se não sou eu na tua vida, ninguém mais vai te querer. Muitas vezes ele acaba explorando ela, fazendo chantagem: olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou sair de casa, você vai ficar sozinha. E uma coisa que a gente não imagina é o direito de liberdade de crença, que também acontece muito. E também tem a violência doméstica de uma forma racial, quando aquela vítima ela não tem o direito de ser quem ela é. Ela é obrigada a mudar suas características físicas da sua raça, porque aquele homem não permite que ela seja quem ela é, né? Ele começa a distorcer também, uma coisa que é bem interessante, a gente sempre ouve, toda mulher já ouviu isso na vida: você tá ficando louca. Eu não falei isso. Isso é uma forma também de violência, porque ele acaba ele distorce os fatos de uma tal maneira com que ela acabe questionando a sua sanidade. Ela começa a pensar: será que isso aconteceu dessa forma ou eu estou viajando? Ou ele não fez dessa forma, ou ele está fazendo isso para me proteger. Porque normalmente, pare de ser louca. O que você está fazendo, sua louca? Quando a vítima, vai questionar o seu agressor de alguma coisa: olha, não gostei do que você fez, você está fazendo tal coisa, isso está errado. Para de ser louca. Isso não aconteceu assim. Eu faço do jeito que eu quero, não é dessa forma, você está viajando, né? Isso não aconteceu. Então, ele acaba questionando a sua sanidade mental também, a ponto dela ficar muito mais fragilizada. Então, só colocando um adendo aí, essa violência psicológica também acaba gerando uma dissociação da família, né? Da família, amigos, essas amizades elas acabam sendo afastadas por esse comportamento, né, do dano psicológico que vai havendo, acaba culminando numa autoestima menor da mulher, e ela mesma vai contribuindo para essa situação de isolamento, de dissociação de amizades, de família, né? É importante aquilo que você falou no começo, né, na introdução ali, que o dano psicológico, ele muitas das vezes é ali a introdução para a violência doméstica de uma forma mais física, sexual, enfim, todos esses danos. E se eu pudesse fazer uma analogia aqui, é a porta de entrada das violências, entendeu? Como a gente brinca que tem algumas drogas que são porta de entrada, o psicológico acaba sendo a porta de entrada ali da violência doméstica. Acaba puxando outras violências, né? A mulher que ela não tem ali uma mentalidade boa, um mental ali que está ok, ela vai permitir o dano patrimonial, muitas das vezes, né? O dano moral, que aí acaba entrando também na dissociação de amizades, pessoas, enfim, dela mesmo como mulher, entrando nessa questão aí da raça, como você explicou,
não é algo que eu conheça, mas eu comecei a ter contato, né, tendo em vista toda a nossa convivência. Enfim, também queria colocar um outro ponto para debate, que você introduziu ali, começando a falar sobre a questão das supostas vítimas que se usam disso para enfim, para coagir também os homens e tudo mais. Resta falar que viemos, né, de uma sociedade que oprimiu mulheres durante muito tempo, então todas essas condutas que estão tipificadas ali na Lei Maria da Penha, elas foram resultado de um estudo social, histórico, enfim. Dentro disso, também tem a outra parte, né? Uma suposta vítima também se utilizar dessa lei para, enfim, para causar um dano. Isso acontece bastante, né? Eu comentei com vocês que essa semana eu tive uma suposta vítima reconhecendo que era extremamente tóxica no relacionamento, que é a palavra da moda agora, né? Você não fala que você foi abusivo, você foi tóxico, enfim. E isso acaba desmerecendo o relato das outras vítimas, entrando na questão de como fazer prova desse dano psicológico. Porque, assim, a materialidade de um dano físico, de um dano patrimonial, enfim, autoria, isso resta muito demonstrado quando você sabe tocar ali a questão do saneamento do feito, a instrução do processo e tudo mais. Quando você entra no dano psicológico, fica muito complicado. Como que você faz essa prova? Vai conseguir? Não vai? Essa é ainda uma das grandes discussões referentes a essa introdução aí do dano como tipificado, né? Do dano psicológico como tipificado. Como ele é muito recente, a gente ainda não tem nenhuma jurisprudência a esse respeito. Mas uma forma de prova é que hoje a Casa da Mulher Brasileira, ela conta com psicólogo e com assistente social. Então, através de um estudo psicossocial da mulher, o psicólogo vai trazer elementos para dentro do processo de que aquela vítima realmente se encontra efetivamente fragilizada, né? Que ela foi alvo de violência psicológica durante muito tempo. Isso um psicólogo, um especialista, consegue trazer para a gente. Mas como é uma questão muito recente, só o tempo, efetivamente, vai nos dizer e vai nos demonstrar como essa questão será conduzida. Mas é um grande avanço, assim, para a nossa lei, para que ela passe a ser muito mais abrangente e conscientizar muito mais as mulheres vítimas de verdade, né? Para que não se permitam ser vítimas da forma com que muitas têm sido. Ouvi um relato até essa semana que um agressor, né, me ligou, sou defensora da ativa dele no processo, declinei a nomeação porque eu realmente falei, é inviável defender uma pessoa que fala isso para mim. Dentro da igreja... Mesmo sendo advogado, não, isso eu acho que isso é importante porque, né, vou te cortar na tua fala só um pouquinho para dizer o seguinte, independente do dever, do juramento que a gente faz de defender o direito, a gente não defende a pessoa, não defende o crime, defende o direito, que é o subjetivo, né, que aquela pessoa tem, é objetivo. É muito importante a gente entender que isso não está diretamente ligado aos nossos princípios. Eu posso escolher uma causa pelos meus princípios, como eu posso declinar dela da mesma forma, entendendo que essa pessoa enfim, ela é passível de ser defendida, mas dentro daquele contexto, por motivos pessoais, eu não vou fazer isso. Acredito que entre nessa... Na realidade, a nossa lei penal, ela diz que todo acusado tem direito à defesa. Então, independente dele contratar um advogado, se ele não contratar ou ninguém assumir a sua causa, o processo vai ficar parado porque ele não tem uma defesa. Obrigatoriamente, na nossa Constituição, tem a previsão que todo acusado tem direito à defesa. Então, o Estado nomeia alguns advogados que têm uma lista ou a Defensoria Pública para defender aquela pessoa. Eu fui nomeada num caso e a pessoa me ligou, eu nem tinha visto ainda o processo, a nomeação tinha sido super recente, e ele me ligou já pela manhã falando, olha, vi que seu nome está lá na lista, eu queria te falar que eu bati mesmo na minha mulher, porque o pastor me orientou a doutriná-la dessa forma. Ela estava muito rebelde, tá? Ela não queria assumir
alguns papéis de esposa dentro da relação, ela já não queria cuidar da casa sozinha, ela não queria fazer todas as obrigações sozinha, ela queria trabalhar fora e ela queria escolher uma religião porque ela já não estava satisfeita com a nossa congregação. E eu bati nela porque o pastor falou que era assim que eu deveria doutriná-la. Por óbvio que eu declinei da nomeação, eu falei assim, olha, eu vou declinar da nomeação, não vou assumir a sua causa porque eu não concordo com o que você me falou. Pelo seu relato, não vou conseguir defendê-lo de uma forma plena, tá? Então, esse é um caso de uma violência verdadeira. Se a mulher se ele chegou no nível de agredi-la fisicamente, é porque outras agressões já vinham acontecendo. Outras, né, agressões, seja por ameaça, possivelmente ele não queria que ela mudasse de religião. Isso também é uma forma de violência. Afinal de contas, a nossa Constituição Federal, ela determina que o Estado é laico, ou seja, ele não tem nenhuma religião, e você pode escolher a religião que você quiser. Não cabe ao homem, à mulher ou a ninguém determinar que religião você vai seguir. Né? Doutora Nayara, quais são as suas considerações a respeito da lei? As pontuações que eu tenho para fazer e que eu concordo com vocês, né, com a doutora Jéssica disse, né, com a doutora Gisela, né, realmente isso é um avanço que a gente teve na nossa lei, né, que foi agora recente, acho que foi no último dia 28. Isso aqui ainda é tudo muito novo, e o que eu consigo ver como advogada e entendo que a maior dificuldade das mulheres que sofrem violência doméstica, psicológica, enfim, qualquer tipo de violência, não só mulheres, né, como você disse, porque essa lei ela abrange o gênero, né, então quem se identifica como mulher também está abrangido, né. Eu acho que a maior dificuldade delas é identificar que elas estão sofrendo isso, porque muitas mulheres, principalmente a psicológica, né? Às vezes você entende não como um dano psicológico, né? Nem como uma violência, mas você, de repente a mulher, porque eu já tive contato com algumas, né? Não, olha, mas veja bem, doutora, ele não quis causar esse dano, ele não quis me impedir, é porque ele quer me proteger, ele não quer que eu use esse tipo de roupa, porque ele acha que eu posso chamar atenção na rua, posso ser violentada. Ou, não quer que eu vá nessa igreja porque ele não gosta desse tipo de igreja. Então, às vezes, para a mulher identificar isso, às vezes não é nem que ela não queira, que ela, né? Às vezes falta um pouco, assim, de entendimento, ou às vezes ela vem daquela família patriarcal, né? Que a gente diz, né? Entende que o quê? Que o pai mandava nela. Então, agora eu casei com o marido, principalmente as mulheres mais velhas, né? Agora nós estamos numa nova cultura, as pessoas estão começando a entender, as pessoas pesquisam, as pessoas procuram no Google, né? As pessoas procuram se informar. Mas as mulheres mais antigas, ou enfim, até a igreja, ela prega muito isso ainda, né? Independente de religião, que as mulheres devem seguir o que o esposo diz, né? E nem sempre as coisas são assim, nem devem ser assim. Então, se meu marido diz que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. Porque meu pai também dizia, então meu pai mandava em mim. Então, meu marido também manda em mim. Então, a gente troca de uma pessoa, uma figura paterna, né, para o marido que também pode fazer o que ele acha que ele deve fazer, porque ele viu que o pai dele fazia isso com a mãe dele, então ele acha que ele pode fazer isso com a esposa. Né? Então, eu acredito que um pouco está enraizado na nossa cultura, né, de diversas maneiras. E eu acho que a maior dificuldade da mulher é identificar. Como que ela vai identificar isso? Como que ela vai ver que realmente isso é uma violência psicológica e não somente frases ali que enfim, não vão causar esse dano nela. Então, o que eu entendo que isso é um avanço muito importante e essa é a maior dificuldade, né? E nós, como advogadas, temos que orientá-las nesse sentido, né? Tentar identificar e tentar ajudar elas a identificar isso também. A doutora tocou num ponto muito importante, que é a questão da identificação, do que efetivamente é uma violência psicológica e do que não é. Porque, veja, nem toda discussão entre casal é uma violência, tá? Pessoas discutem, seres humanos discutem, né? Sim. Pessoas têm pensamentos diferentes, têm ideais diferentes, e eventualmente vai ocorrer uma discussão. Só que dentro de uma discussão entre o casal, nem sempre é uma violência psicológica. Às vezes a gente está discutindo, acaba sem querer, ofendendo a outra pessoa, xingando a outra pessoa, mas isso não é uma ofensa. A gente precisa também identificar exatamente qual é o ponto que deixou de ser uma discussão e passou a ser uma violência. Toda violência é aquilo que uma pessoa subjuga a outra. Desde que, a partir do momento que não haja mais a paridade, na verdade, entre as pessoas dentro de uma relação, onde um manda no outro, onde uma figura é subjugada, aí a gente começa a verificar que realmente, ali tem uma violência. Não é mais uma discussão simples. É uma violência porque uma das pessoas está sendo subjugada. Seja mulher, né,
com o gênero, seja mulher, ou seja o casal homoafetivo, né? Quando você vê que um está mandando no outro ali, que um subjuga o outro, e o outro é obrigado a fazer o que um determina, a gente começa a ir para um caminho realmente da violência doméstica. Legal a gente entender também que, muito embora os outros crimes, né, ali da Lei Maria da Penha, alguns eles têm a questão da representação, esse dano psicológico, ele vem como uma ação pública incondicionada, ou seja, levado ao conhecimento de uma autoridade policial, levado ao conhecimento de uma autoridade judiciária, né, evidenciada a autoria e materialidade, a denúncia, efetivamente, ela tem que ser feita, né? Então, o que a gente tem que pensar? Quando eu toquei no ponto das provas, tem que estar configurado realmente o dano psicológico dessa pessoa, né? Não dá para falar, porque ele me xingou, aconteceu isso, aquilo, e aí eu me senti lesionada. Não. Esse dano, ele tem que estar para fins, né, de imputação do crime de dano psicológico, tem que estar arraigada realmente através, né, descoberta através de laudos, enfim, de perícia, que houve realmente um dano psicológico na pessoa, na mulher ali, obviamente, que tenha causado um distúrbio mental psíquico, né? Isso tem que ficar bem configurado para a aplicação dessa lei. Bem importante falar sobre isso. Porque como que se chega na materialidade desse crime? Aconteceu mesmo, tem o dano psicológico? Através de laudos, né? Através de consultas com psicólogos, psiquiatras, né? Muitas das vezes, provavelmente as doutoras também, tem casos onde as mulheres já chegam aqui sendo medicadas, enfim, para transtorno, né, de ansiedade, enfim, todas as outras coisas que a gente já vive no nosso mundo cotidiano, mas isso triplicado por conta desse efetivo dano psicológico. Quando a gente verifica, quando uma vítima chega até nós, inclusive é muito interessante, vou até falar sobre isso, um pouquinho sobre isso, que nós fazemos parte de um projeto que se chama Anjos de Salto, que presta auxílio jurídico às vítimas de violência doméstica. Então, quando uma vítima chega até o nosso conhecimento e a gente vai conversar com ela, a gente observa que ela está extremamente fragilizada, tá? Muitas vezes ela não foi agredida fisicamente, ela teve esse dano psicológico mesmo. Ela chega fragilizada, ela já não acredita que ela é capaz de fazer alguma coisa. Você vê isso na aparência física dela. Ela deixou de cuidar da sua aparência, ela já está de uma forma com que ela nunca foi. Muitas mulheres chegam para mim e falam: nossa, agora eu tô gorda, eu não era dessa forma. Não que ser gorda seja problema, cada um cuida do seu corpo da forma que quer, mas a gente observa que ela não está feliz com aquela aparência. Eu me cuidava, nossa, doutora, eu era uma pessoa tão feliz, hoje eu não tenho alegria, eu não tenho vontade de viver. E essa falta de vontade de viver, essa alegria, essa falta de vontade de cuidar do seu corpo é o reflexo do dano psicológico. Isso se reflete nesta forma. Então, nós buscamos de todas as formas fazer com que essa vítima leve adiante essa denúncia, tá? Com que ela procure a Casa da Mulher Brasileira, com que ela faça o boletim de ocorrência, com que ela peça medida protetiva e que essa ação penal ela vá para frente, para que esse agressor saiba que existe lei dentro do Brasil e que as leis podem e devem ser cumpridas e que para ele não faça ela uma vítima fatal ou que ele não termine esse relacionamento e não faça isso com outras vítimas. Porque uma mulher com o seu psicológico totalmente destruído, ela não leva adiante a sua vida. Muitas acabam se suicidando, outras levam uma vida, mas levam uma vida extremamente infeliz. E ninguém veio aqui na Terra para ser infeliz. A gente está aqui para ser feliz, para melhorar, para evoluir, e não para ser infeliz. Nayara? Sim. Doutora? Na verdade, sim. Até como você comentou ali das provas, né, Jéssica? Então, eu queria saber, assim, se você pode ajudar, né? Você que está mais envolvida, a doutora Guise, ela também tem muito mais experiência do que eu. A partir do momento que uma mulher identifica, né, que ela está sofrendo esse dano psicológico, o que ela pode fazer? Quais os caminhos que ela pode tomar?
Quer começar, Gui? O primeiro caminho que ela deve tomar é buscar a Casa da Mulher Brasileira, tá? Que é aqui a nossa delegacia, entre aspas, da mulher. Ela buscando a Casa da Mulher Brasileira, lá ela vai ter o acolhimento, inicialmente pelo assistente social, que vai conversar com ela um pouco. A partir dessa conversa, ela será encaminhada para lavrar um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. Essa medida protetiva, o que é? É uma medida que impede aquele companheiro de se aproximar dela para que ele não continue cometendo os atos que ele vinha cometendo, os atos de agressão contra ela, seja física ou seja psicológica. Se são casados, é pedido o afastamento dele do lar, tá? Se não são casados, é fixada uma medida para que ele não chegue a 200 metros dela. Depois disso, tem todo um trâmite, pode virar ação penal, tem ações penais que são públicas e incondicionadas. O que isso quer dizer? A partir do momento que o Estado sabe que está acontecendo uma violência, ele é obrigado a instaurar um processo. Tem outras ações que não. O Estado toma conhecimento, mas cabe à vítima dizer, quero que isto vire um processo. Doutora Jéssica, pela sua experiência, como que funciona depois disso? Bem, geralmente quando é público incondicionada, após essa decretação ali da eventual medida protetiva que é requerida, é importante dizer também que antes do advento dessa lei que nós estamos discutindo hoje, só um pouquinho aqui. Uma coisa que é bem interessante, que agora, na época de pandemia, a medida protetiva ela tem sido renovada, assim, meio que automaticamente, a cada 6 meses. Uhum. Outra coisa que antes nós não tínhamos, a vítima podia ir lá na delegacia, porque muitas vezes elas eram coagidas pelo seu companheiro, a ir lá e retirar a protetiva. Hoje não funciona dessa forma mais. Ela tem que fazer um procedimento muito mais formal, que é uma declaração escrita com firma reconhecida através de advogado ou na audiência, numa própria audiência. Ela tem que se apresentar para o juiz, para o promotor e dizer, não quero mais. Antes não precisava, ela ia lá e retirava. Com esse advento da lei, ficou muito melhor, assim. A vítima ela não pode mais ser tirada dessa forma, por quê? Primeiro, que muitos companheiros coagiam mesmo. A mulher não tinha como se sustentar sem o marido. Então, ele falava, olha, você não tem como se sustentar. Se você não retirar a queixa, o problema é teu, você vai morrer de fome. Hoje em dia, não. A gente tem mecanismos que forçam aquele companheiro, além de pagar uma pensão para ela, porque ela precisa manter a sua subsistência, ainda não retirar a queixa de forma tão simples, que é muito importante também. Sim. Voltando um pouquinho que meu ambiente ficou poluído sonoramente. O que acontece, Guia? Sobre a sua pergunta, como é que segue essa questão do processo, né? Esse processo, ele vai, uma vez que é representado nos crimes, né, por representação, ou públicos incondicionados, no momento que isso se torna, né, um processo, o MP, né, geralmente o Ministério Público, ele oferece uma denúncia, tá? Essa denúncia, o que tem que ter nessa denúncia para a gente entender, assim, só um pouquinho desse funcionalismo que não é o objetivo aqui, mas tem que ficar demonstrado que houve o crime, um indício daquele crime, né, a materialidade daquilo, e que a pessoa que está sendo denunciada é o autor. No caso, a autoria, né, vem dessa pessoa que está sendo denunciada. Uma dica bem importante, eu também aprendi isso há pouco tempo, tendo em vista sempre o traquejo do dia a dia. Eu atuei num caso também como dativa, né? Sempre aprendendo. E na hora que estava sendo feito o interrogatório do réu, a vítima já tinha declarado que tinha agredido o réu durante a briga, enfim, que ela tinha começado aquilo, obviamente evoluiu para uma lesão, mas enfim, ela contou aí que tinha começado a agressão, que tinha sido tóxica, que tinha falado coisas, provocado, e aí o promotor perguntou para o réu, tá, e por que você não tem o laudo de... Por que não te encaminharam para o laudo também de corpo de delito, né? E aí ele falou, não, porque
porque eu não fui... não entenderam que eu tinha sido vítima também. Então, uma dica bem importante, puxando um gancho aqui dentro disso, existe o dano psicológico que pode ser levado a cabo, e existe, né, que um homem pratica contra a mulher, ou um companheiro, uma companheira, dentro das premissas da lei Maria da Penha, mas isso também pode ser ao contrário. E aí é bem importante, acho que eu deixo uma dica aqui, que uma dica super, super, super importante para os homens que sofrem isso também, irem até a delegacia e fazerem um boletim de ocorrência. Porque não só a mulher tem essa premissa, mas é Maria da Penha e tudo mais. Sim, mas você também é um cidadão passível de direitos e você também pode abrir um boletim de ocorrência. Fui conduzido para a delegacia por um suposto crime de violência doméstica. Tem o direito de fazer o boletim de ocorrência? Sim, tem. Independente de qualquer coisa, você também é passível de direitos. Isso também fica um ganchinho aí sobre toda essa questão do dano psicológico. Aí, voltando ali para o meu caso, foi perguntado pelo Ministério Público, tá, mas por que o senhor não fez o boletim de ocorrência? Porque ninguém me falou que eu poderia fazer. Ou seja, da mesma forma que hoje a gente faz essa live para instruir as mulheres e instruir sobre seus direitos, tudo que a Lei Maria da Penha abarca e que tem que ser amplamente divulgado, existe também a contrapartida, que tem também que ser falada e ser amplamente divulgado, porque são dois lados sempre, né? A gente sempre tem um contraditório e ampla defesa. E esse direito também de manejar o boletim de ocorrência, de falar sobre o que aconteceu, é também das duas partes do processo, né? Tanto do suposta vítima quanto do suposto agressor. Uma das coações que o agressor normalmente faz com a vítima é com relação a filhos. Quando se tem filhos, ele fala, você nunca mais vai ver seu filho, eu vou pegar ele para mim, porque não vão deixar com uma mulher louca como você, com uma pessoa louca como você. Isso também é uma forma de coação e é uma forma com que a vítima faz com que muitas vítimas não busquem a delegacia porque elas têm medo de perder os seus filhos. Sim. Uma coisa que é bem interessante, quando o casal tem filhos e lavrado tem-se uma medida protetiva, não existe quebra da medida protetiva se é deferido na vara de família o direito de visitação dos filhos. Então, a parte sempre vai ter direito de visitar o seu filho, tá? O homem sempre vai ter o direito de visitar o seu filho, desde que não haja também uma medida protetiva estendida à criança, ao menor. Se não tem uma medida protetiva e na vara de família tem uma decisão que fala, olha, ele pode buscar o filho a cada 15 dias, ele pode buscar o filho a cada 15 dias. Isso não quebra a medida protetiva, tá? É bem importante a gente deixar isso claro também, porque antigamente muitas mulheres, infelizmente, valiam-se da Lei Maria da Penha para punir o homem quando ele não queria permanecer no casamento e entravam com medidas protetivas e daí o homem ia buscar o filho e ia preso por conta da quebra da protetiva. Hoje, aqui no estado do Paraná, tem o entendimento de que se tem uma decisão na vara de família que é permitido buscar o filho, não quebra a medida protetiva, tá? Eu também tive um caso assim, que eu estou pelo réu, porque realmente é uma denunciação caluniosa, e ele foi para a delegacia, e eu falei, não, você tem uma decisão nos autos de família que você pode buscar o teu filho na sexta-feira. Nós fomos para a delegacia, e a mulher, naquele instante que ela viu que não daria quebra da protetiva, ela inventou que ele agrediu ela. Ela falou assim, não, mas ele me empurrou. E nós buscamos as imagens da câmera do prédio e viu que ele não tinha agredido ela de forma alguma. Falei assim, não, então eu vou pegar as imagens para ver. Ele não agrediu ela naquele momento. Ela mentiu para que ele ficasse detido. Ele não ficou, foi arbitrada a fiança, porque a delegada entendeu que foi só vias de fato, mas foi arbitrada fiança, pagamos a fiança naquele momento, e depois eu busquei as imagens do prédio e a gente viu que não tinha agressão nenhuma. Essa pessoa tem sérios problemas, né? Também agrediu a namorada desse ex-companheiro quando ela foi buscar o filho dele junto com ele. Ela bateu assim, muito forte nela, deu uma surra na menina, né? E daí você vê, assim, quando eu soube disso, falei, meu Deus, que pessoa louca, né? Infelizmente, né? Tem que pensar assim, meu Deus, que pessoa desequilibrada,
e agride, chega até o ponto de partir para uma agressão numa outra pessoa porque não aceita o fim do relacionamento. Então, é nesse ponto que a gente fala que existem, lamentavelmente, falsas denúncias, e os nossos meios de prova são câmeras, são imagens, são laudos psicológicos, que inclusive eu já pedi uma avaliação psicológica dela, porque uma pessoa que mente dessa forma e agride dessa forma, realmente não merece a proteção da Lei Maria da Penha. Doutora, até aproveitando um gancho, né, sobre essa situação, nesse caso aí, né, se você, pelas câmeras, conseguiu comprovar ali que realmente, de fato, foi uma mentira, né, o que poderia acontecer nessa situação? O que acontece quando é identificado efetivamente uma mentira? O Ministério Público, ele entra com um pedido de denunciação caluniosa. Porque quando você procura a delegacia mentindo que houve um crime, você comete um crime. E você responde por esse crime também, porque a lei, ela deve ser para todos. Então, você não pode valer-se de uma lei em benefício próprio. Neste caso em específico, o Ministério Público também já pediu a denunciação caluniosa dessa suposta vítima, porque ele realmente verificou, ele falou, não, isso daqui é mentira. Ela falou que ele agrediu, e as imagens das câmeras mostram que ele estava do outro lado da calçada, e ela para trás do portão. Ele não chegou sequer perto dela. Então, o Ministério Público pediu a denunciação caluniosa. Também fica aí a dica para os homens ou os supostos agressores, que são vítimas de denunciação caluniosa, buscarem todos os meios de prova para demonstrar que não fizeram isso, tá? Infelizmente, fica a cargo da parte demonstrar que não fez, né? Mas é uma situação, assim, que tem que tomar todo o cuidado, tem que demonstrar realmente que não fez. Você tem que pisar em ovos quando você tem uma medida protetiva, porque nesse primeiro momento a proteção maior é com relação à vítima, até por conta do histórico da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi criada por conta de uma mulher que batalhou muito, que lutou muito, que é uma guerreira, que sofreu uma violência extrema do seu companheiro. Então, por isso que a lei protege muito mais a figura da mulher nesses casos, porque a mulher, como a doutora Nayara falou, historicamente, a gente vive numa sociedade patriarcal. A mulher, historicamente, ela foi criada para obedecer ao homem. E, lamentavelmente, esta questão de obedecer ao homem, muitas vezes, acaba subjugando ela. Por isso que a lei tem uma proteção muito maior. Até porque a mulher, fisicamente, ela não tem condições de competir em paridade com o homem, né? Nós somos fisicamente muito mais frágeis que o homem. Um soco de uma mulher não consegue desmaiar um homem, muitas vezes, mas o soco de um homem desmaia uma mulher. É essa proteção que a lei observa. Ela fala que a mulher, realmente, ela está numa questão, ela não está em paridade com o homem dentro de um casamento. Lamentavelmente, na nossa sociedade, ainda, a mulher ganha menos que o homem, trabalha muitas vezes muito mais, ela tem uma jornada dupla, que ela cuida da casa, cuida do trabalho, chega em casa muitas vezes tem filho para cuidar. Se a mulher tem filho pequeno, ela realmente, o mercado de trabalho já é muito menor para ela, para o homem não. Né? Ele vai procurar um emprego tendo filho pequeno, a empresa pensa, poxa, vou dar emprego para ele porque ele tem um filho pequeno. A mulher vai procurar um emprego, a empresa pensa, poxa, ela tem um filho pequeno, quem que vai ficar com a criança quando a criança ficar doente? Né? Quem que vai levar a criança para a escola? Então, na nossa sociedade, a mulher ainda é a parte hipossuficiente da relação. Por isso que a lei protege a figura feminina. É bem legal falar também que, com o advento dessa lei, houve uma alteração também no artigo 129 do Código Penal, né? O artigo que fala sobre as lesões corporais, e que essa pena tem que ser aumentada de 1/3 quando a lesão corporal é cometida em função do gênero. Tá? Isso não abarca, isso não está só inserido na Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, numa relação onde não há ali, a Lei Maria da Penha, ela estipula que tem que ser um companheiro, relações familiares, companheiro, pai, tio, enfim, relações familiares e domésticas, certo? Exige essa convivência para ser colocado ali, encaixado na Maria da Penha. Já esse novo ali, essa nova legis, né, essa legislação nova, ela veio colocar esse aumento de pena ali por conta do gênero, né, ali entrando todo mundo que se identifica como gênero feminino, né, que aumenta essa pena.
é interessante a gente fazer essa relação ali também com o feminicídio, né? Por conta de ser mulher, por conta do gênero. É bem interessante essa lei nova. Entender também que isso já está sendo discutido, tem alguns pontos aqui, já está sendo discutido também quando isso ocorre na justiça trabalhista, né? Aquelas relações entre... né? Quando a gente fala de justiça do trabalho, entrando bem pouquinho aqui, né? A gente fala do horizontal, né? Aquele assédio moral que ocorre de forma horizontal, colegas do mesmo nível ali hierárquico, e vertical, né? De cima para baixo ou de baixo para cima. E isso também é bem interessante, porque está ali começando a inovar também essa lei trabalhista em relação ao assédio moral, essa lei do dano psicológico. Bem, bem, bem interessante mesmo, uma inovação muito... Para mim, era o que faltava para completar essa aplicação da lei. Porque, com certeza, a gente conseguia sempre aplicar, por exemplo, o dano patrimonial, ele existe... A gente tem pequenos pedacinhos ali de código que a gente consegue utilizar, né? Fraude, enfim, vários tipos penais que conseguiam encaixar a conduta do dano patrimonial. Agora, a gente tem efetivamente o dano psicológico como um tipo penal. Isso, para mim, vai facilitar com certeza a aplicação da lei em muito. É uma coisa que é bem importante a gente lembrar também, que a violência doméstica, ela acontece em todos os níveis sociais, tá? Ela não está adstrita a uma camada específica da sociedade. Ela vai desde os mais pobres até a alta sociedade. Na alta sociedade ainda é pior, porque a mulher ainda tem muita vergonha de contar, dos amigos saberem. Meu Deus, né? Eu tenho estudo, eu tenho faculdade, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou psicóloga e sofri violência doméstica. O que as pessoas vão pensar do meu trabalho se elas souberem que eu, como psicóloga, sofri violência doméstica? É importante a gente falar isso, porque a violência doméstica, ela não começa de uma vez, como a gente já falou, ela vai aos poucos. Então, para a pessoa que está inserida dentro daquele contexto, ela não enxerga. Quem está do lado de fora, enxerga de uma forma muito melhor, né? Você que está ali no calor da emoção, convivendo dia a dia, você não consegue ver do dia para a noite que aquilo é uma violência. Então, muitas vítimas têm vergonha de admitir a violência porque elas acham que por terem estudo, por terem uma classe social mais avantajada, elas não têm o direito de procurar a delegacia porque serão julgadas. Isso não é verdade, tá? A lei está aí para todas as mulheres, todas as vítimas têm direito a procurar a delegacia da mulher, seja rico, seja pobre, seja classe média, seja o que for. O fato de você ter um diploma não isenta você, mulher, de sofrer uma violência. Lamentavelmente, acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. Doutora, só fazendo aqui um adendo também, como eu falei aquela hora, quais seriam as formas, as maneiras de que a mulher pudesse identificar, né, o que é esse dano, o que é essa violência psicológica? Eu fiz salvei aqui algumas características que podem ajudar essas mulheres a identificar, tá? Que eu entendo ali, né, que seria ameaças, né, manipulação, constrangimento, humilhação, né, tanto em público quanto, enfim, em quatro paredes, né, em casa, sem outras pessoas, né, observando, isolamento, que seria mantê-la ali, né, não, hoje você não vai sair, um cárcere ali, né, que não dá para identificar, mas que caracterizaria, né, uma perseguição, de repente, persegue no trabalho, persegue em casa, persegue em todo momento, no celular, numa ligação, numa mensagem, o dia todo, né, aquela questão, né, e os insultos, né. Então, assim, para ficar mais fácil, eu acredito que essas são algumas características, né, que poderiam ali caracterizar para que a mulher entendesse que ela está sofrendo, né, um dano psicológico, uma violência psicológica, né, que pode chegar, né, às vias de fato, né, no caso que seria violência mesmo, né. Perfeito, doutora. Essas características ajudam muito a identificar. Realmente, quando o companheiro começa a te ligar de 5 em 5 minutos para saber onde você está, deixa de ser proteção e passa a ser uma perseguição, efetivamente. Tira a foto de onde você está para eu ver.
Você não precisa tirar foto de onde você está. Ele tem que acreditar na sua palavra. Se você diz que está no seu trabalho ainda, é porque você está no seu trabalho ainda, você não precisa tirar foto. Ou então, quando você diz que está no seu trabalho, ele vai na porta do teu trabalho para conferir. Não é uma proteção mais, deixa de ser uma proteção e passa a ser uma perseguição. Quando ele ameaça você, olha, se você não fazer tal coisa, eu vou embora de casa. Isso é uma ameaça. Isso não é amor. Isso já é uma doença. Uma coisa que, infelizmente, um filme que acabou viralizando muito e que as pessoas acabaram romantizando demais, que foi aquele 365 dias, aquilo é absurdo, gente. Aquilo é a expressão da violência doméstica. Não existe, não é porque ele é bonito, não é porque ele é rico. Aquilo é uma violência absurda. E muitas mulheres estão romantizando porque ele é bonito. Não. Esse não é nem o primeiro, né? A gente já tem... Quem trabalha com isso e pega essa onda dos 50 tons de cinza... Sim. Um contrato para ter que assinar para ser submissa, né? Então... A ficção é muito bonita na prática, na página do livro, mas quando você está vendo isso, certo? Tudo bem que ali a mocinha ela não se entrega e tudo mais, mas ela acaba cedendo. Por quê? Porque, infelizmente, para aquele contexto ali era interessante. Mas quem hoje em dia a gente consegue pensar que vai abrindo mão de certas características, quem vai abrindo mão da pessoa que se conhece e está feliz com isso? Não dá, né? 50 tons de cinza, realmente, né? É o cúmulo do absurdo, não é porque o Christian Grey é bonito, é rico, é milionário, que ele tem o direito de fazer isso com uma mulher. Tá? Ele tem problema, ele tem que se tratar, porque aquilo é um problema psicológico. Não é normal uma pessoa agir daquela forma, perseguir ela no trabalho, comprar o trabalho dela, veja. Como a gente vê o clássico da perseguição, ele comprou o trabalho dela. Tá? Nem se o Michael B. Jordan quisesse fazer comigo o que ele fez com ela, eu permitiria. E olha que aquele homem é maravilhoso, né? Mas eu não permitiria, porque isso é uma forma de abuso, gente. Como assim você vai ter que assinar um contrato para ficar comigo? Eu não quero que você vá no teu trabalho, eu vou comprar o teu trabalho. Para, gente. Isso é uma forma de violência doméstica, sim. Isso é uma forma de violência, é uma forma muito grave. E a gente não pode romantizar porque está na página de um livro, porque o cara é rico, porque o cara é bonito. Porque o que ele fez com ela, na prática, na vida real, no mundo real que a gente vive, começaria com essa violência, ele perseguiria ela e terminaria no homicídio. Porque ninguém se submete ao cárcere para sempre. Vamos começar pensando ali no que é tipificado mesmo, né? O dano psicológico, ele que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Isso é o que está na palavra da lei ali, né? Nessa inovatio aí. E o que isso quer dizer? Bem, se eu paro de entender as coisas do jeito que eu entendi antes, se eu paro de me ver de uma forma que eu costumava, se eu paro de me cuidar, enfim... Tudo isso ele está ali caracterizando esse dano moral do qual essa lei vem falando. É importante entender que aqui a gente está falando de ficção e tudo mais, mas isso acontece largamente. Eu, na outra live, ainda falei, né, que atuei num caso também como dativa, onde o agressor falou, eu estava pela vítima, ele falou assim, ela fala que ela estava presa, mas era uma gaiola de ouro, ela tinha todos os melhores cremes do não sei o quê, enfim, até onde você entende a mulher como objeto, até onde ela é entendida ali como uma coisa e como algo a se tratar para que você tenha direitos em cima dessa... Enfim, eu posso mandar porque eu faço tal coisa, eu posso te subjugar porque você depende inteiramente de mim no quesito dinheiro, enfim, nessa dependência financeira, tudo isso tem que ser analisado e, assim, com esse olhar do dano psicológico agora. Quando atuar, né, Bem recentemente, eu até comentei, acredito com vocês, que eu consegui uma decisão excelente em relação a essa questão patrimonial, onde eu consegui segurar todos os bens
né, a serem partilhados, então ficaram todos constritos ali até a mediação. E isso, para mim, foi uma vitória gigantesca, porque só demonstra que a lei está efetivamente sendo aplicada. Não, exatamente. Não é porque a vítima tem uma condição financeira que lhe é confortável, que ela ganha joias, que ele bate nela num dia, no outro dia ele compra um colar de pérolas, ele espanca ela no outro dia, ele vai e compra diamantes para ela, que ela não está sofrendo violência, tá? Ela sofre violência, essa violência tem que ser combatida, isso é uma forma de violência, sim, não importa se é num barraco ou se num castelo, isso não pode acontecer. Tá? A coação ela acontece em todos os níveis da sociedade e uma vítima de violência psicológica que ainda não avançou para a violência física, ela pode ou matar o seu companheiro ou se matar. Porque às vezes a depressão vai entrando tanto na alma, chega a ser tão profundo que ela tem aqueles 5 minutos e acaba cometendo suicídio porque ela não aguenta mais. Ela precisa sair dali. E é isso que a lei visa combater. Não só que a violência vá para uma questão física, mas também para que não afete muito mais o psicológico daquela vítima, para que ela não cometa suicídio ou acabe não matando o seu companheiro. Se ela matar, ela vai ter que responder de qualquer forma pela lei. E isso também não é justo com ela ficar presa por uma coisa que a gente conseguiria ter evitado, que nós, como sociedade, como operadores do direito, conseguiríamos ter evitado. Mais alguma questão aí sobre isso? Olha, eu acredito que seria isso, né? As autoras conseguiram colocar muito bem, conseguiram explicar, né, da melhor maneira possível, né? Como a doutora Gisela colocou, ainda é muito novo, muito recente, então a gente ainda vai ter que ver alguns casos, embora recente eu digo a lei, né? Porque isso já acontecia há muito tempo, né? Então, assim, na prática nós não temos nenhuma decisão, não temos nada recente a respeito disso, mas com certeza vamos ter. E daqui a um tempo a gente vai vir falar novamente sobre isso e ver como é que está se portando a sociedade, se as mulheres estão conseguindo comprovar, se realmente estão conseguindo identificar e como que o Poder Judiciário vai agir nesse sentido, né? Perfeito. Acredito que seja isso para hoje mesmo. Agradeço imensamente a participação das doutoras. Desde já eu deixo meu convite para a gente falar um pouquinho, numa outra live, um pouquinho mais sobre as falsas vítimas. Quero convidar uma pessoa muito especial para vir falar a respeito disso, tá? É surpresa ainda, vamos ver se ela aceita, mas desde já fica o meu convite às doutoras para que a gente possa elaborar um debate acerca da falsa vítima na violência doméstica. Eu agradeço a Gisela, agradeço a Nayara por me abrirem um espaço aqui para debate. Lembrar que tudo que a gente conversa aqui não comporta assim aquela visão maniqueísta, sabe, do bom, do mal, enfim, classificar pessoas, não. O que a gente trata aqui é o dia a dia nosso, né, obviamente. Sim. E essa correta aplicação da lei que eu acho que, enfim, é o objetivo de todo advogado, né? Aplicar a lei de forma justa e na sua justa medida. Exatamente. O que nós defendemos é o direito da pessoa ter um julgamento justo e não o crime. Né? Que muitas vezes o julgamento justo significa a pessoa pagar exatamente pelo que ela fez. Nem a mais e nem a menos. Nem a menos. Né? Um abraço às doutoras. Né? As vítimas também receberem a exata medida do que perderam. O tratamento adequado também, né? Porque nós, como advogadas, pelas vítimas, lutamos para que elas recebam também o tratamento psicológico, o tratamento emocional e que elas não tenham o seu patrimônio dilapidado, como a doutora falou, antes de uma decisão nessa ação penal. Sim. Um abraço às doutoras e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.